Fala galera do percurso, mais um vídeo com mais dicas para que você nesse finalzinho se dê muito bem, não só na prova de humanas, de linguagem, de redação, de matemática, de natureza, enfim. No reto final do seu percurso a gente vai falar de um pouquinho de tudo. E hoje, nesse vídeo, a gente vai continuar a falar um pouquinho sobre datas celebrativas que de alguma forma ao longo desse ano podem ter significado alguma questão que vem na sua prova. E eu estou falando de novo, porque eu vou trazer aqui para falar sobre assuntos geohistóricos, o Bruno, que vocês já conhecem das aulas de geografia daqui do percurso. Bom, Bruno? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o seguinte, a gente estava batendo papo outro dia, né, Bruno, sobre 49, com os 70 anos da Revolução Chinesa, e 59, os aniversários da Revolução Cubana, os 60 anos. Então a gente falou de dois eventos que no início da Guerra Fria simbolizaram uma certa expansão do socialismo. Mas esse ano também de 2019, é interessante para a gente pensar nos 40 anos da invasão soviética ao Afeganistão, que se deu então em 79, faz a gente refletir aqui sobre o que isso pode virar na questão da queda do bloco socialista a médio e longo prazo. Tema para geografia também, né? É tema para geografia, galera, falando tanto sobre queda do bloco socialista, que um dos motivos da queda foi a fracassada invasão ao Afeganistão, quanto pensando em temas mais atuais também, a origem de alguns grupos terroristas que culminaram, por exemplo, no grande ataque às Torres Gêmeas dos Estados Unidos em 2001, que tem tudo a ver com essa invasão ao Afeganistão. Na verdade, eu acho que a prova, do jeito que ela vem tradicionalmente fazer, pode aproveitar dessa situação para pensar numa relação passado e presente. Acho que não é provável, né? Porque se a gente pensar no passado, nos 40 anos, é basicamente lembrar de uma nova tentativa de expansão do bloco socialista soviético, que nos anos 70 já não se apresentava mais tão forte, devido até ao fracasso de muitos dos planos quinquenais que haviam sido tentados ali por Stalin e seus seguidores. E aí a gente tem uma nova tentativa de expansão militar que, no caso aqui, vai encontrar uma resistência muito significativa, porque tem um ingrediente cultural e religioso diferente, né? No Afeganistão, por exemplo, a religião, um fundamentalismo muito forte dentro da população, principalmente porque o Afeganistão é de maioria de população islâmica. Tem uma questão geográfica interessante nessa guerra aqui, que a população local, formada por algumas milícias que eram contra a União Soviética, a entrada da União Soviética, que eram contra o governo local daquele momento, eles utilizam muito a geografia do país como estratégia de guerra também, para poder vencer ou pelo menos cansar o exército soviético, que não teve sucesso nessa guerra aqui. Essa ação ela vai fazer com que a gente tenha nomes mais atuais que aparecem aí, então fica ligado nessa dica aqui. Quem que aparece nesse momento que a gente tem que lembrar? Nesse momento aqui, o país, o Afeganistão, ele acaba sendo dividido em dois grandes grupos. Um grupo pró-governo e um grupo contra o governo. O pró-governo é o que a União Soviética vai fazer. Ela entra para manter um governo pró-socialismo no poder. E formam-se grupos contra a União Soviética e contra o governo, nesse momento que a gente está falando aqui, final dos anos 70 e a década de 80 de modo geral. Dois grupos são importantes nesse momento aqui no Afeganistão. Um deles é o Talibã, que é um dos grupos que vai dominar esse país a partir dos anos 2000 aproximadamente, e um outro grupo que se forma para lutar contra a União Soviética e contra o socialismo é chamado de Al-Qaeda. Um dos grandes personagens da Al-Qaeda, se não o maior de todos da sua história, é o Osama Bin Laden, que vai fazer o ataque terrorista aos Estados Unidos. Então é legal falar, na geografia e na história a gente usa uma expressão que é: o amigo de hoje é o inimigo de amanhã. Foi o que aconteceu aqui. O Bin Laden era o amigo dos Estados Unidos para combater a expansão socialista ou bloco socialista no Afeganistão, e alguns anos depois ele vira o grande inimigo dos Estados Unidos ao fazer o ataque terrorista de 11 de setembro. Tá vendo, né? Não, e essa relação também ela traz uma curiosidade nessas várias, porque de certa forma essa invasão que foi fracassada, o movimento de resistência foi muito grande, tanto pelas milícias internas quanto pelo apoio americano que o Bruno está ressaltando, que em 85, com a ascensão de Mikhail Gorbachev na União Soviética, já há um processo de desistência, de abandono gradual das tropas soviéticas ao Afeganistão. Então isso gerou para o mundo a ideia de que a União Soviética perdeu, até de certa maneira vergonhosamente, para uma população carente como existia no Afeganistão. Isso lembra, nesse âmbito das curiosidades, o que aconteceu na lógica da Guerra Fria com o que os Estados Unidos fez com o Vietnã, numa guerra também desastrosa para os americanos, embora haja ali uma vitória militar, mas que conta com uma retirada de tropas, tida a vida pelo mundo como vergonhosa mesmo. Ou seja, leva para a prova a ideia de que o Vietnã foi para os Estados Unidos, mais ou menos o que o Afeganistão foi para a União Soviética nessa lógica de Guerra Fria. E é uma guerra que vai marcar nesse momento, além da ascensão de grupos fundamentalistas no Afeganistão,
o Talibã passa a dominar o país, era um país relativamente aberto, apesar de socialista. Ele tinha participação feminina na política do país, por exemplo, ele tinha liberdade de expressão. Era um país socialista um pouco diferente desse socialismo que aconteceu na Guerra Fria em muitos países. Quando o Talibã assume o poder, inclusive com o apoio dos Estados Unidos, ele inverte essa lógica social do país com um grupo fundamentalista, retirando os direitos femininos, perseguindo as minorias, implementando um dos governos mais violentos da história recente da humanidade no Afeganistão. O que vai traduzir, além da queda da União Soviética, esse fracasso da União Soviética, traduz também um momento de mudança da ordem mundial. Sim. Porque a União Soviética tem aqui um momento dos maiores da Guerra Fria de fracasso de gasto para sustentação, que marca para a gente logo depois, final dos anos 80, por exemplo, a queda do Muro de Berlim. E aí é importante a gente pensar como todo esse processo que é externo, de certa forma, porque é uma invasão soviética ao Afeganistão, se soma aos problemas internos da própria União Soviética e do bloco socialista de uma maneira geral, a Cortina de Ferro, por exemplo, que eram os países europeus do leste, e do leste europeu de fato. E aí o que a gente vai ver como fato que também é celebrativo esse ano, aliás, ali no contexto mesmo da realização da prova do Enem, é que a Alemanha e o mundo vão se lembrar, que foi justamente em novembro de 1989, são os 30 anos da queda do Muro de Berlim. Aí a gente está falando do país que talvez melhor simbolizasse o racha que representou a Guerra Fria. Né? É um país que fisicamente simboliza isso, né? Tem um muro dividindo os dois. A simbologia da cortina de ferro, da separação da Europa em leste e oeste, capitalista e socialista, a concretização dessa divisão acontece aqui no Muro de Berlim, né? Que cai em 89 e que marca dois momentos importantes, um para a história e um para a geografia. O para a história seria a queda do bloco socialista, é um momento histórico importante que coincide com o momento da geografia com a hegemonia capitalista pelo mundo. Então a gente tem esses dois acontecimentos coexistentes, um que é cobrado em história e um que é cobrado em geografia. E aí, bom, a gente não sabe o que vai acontecer com a prova, quais as orientações que virão, mas se a gente for parar para observar, esses dois fatos são celebrativos e oportunos para se falar em queda e enfraquecimento da tradição de esquerda socialista no mundo. Talvez isso implique em algum tipo de tema mais interessante para se cobrar na prova. Enfim, é tudo especulação, mas pode servir de uma boa dica para essa reta final. Né? Exatamente. E começa, por exemplo, a pensar nessa queda da esquerda no mundo, a partir desse momento, que depois ela ascende de novo no século XXI, mas a gente pode pensar também esse momento da queda do Muro de Berlim com a reafirmação do liberalismo no cenário econômico mundial. Os anos 90 marcam para a gente, final dos anos 80, início dos anos 90, marca a ascensão do neoliberalismo na Europa e na América especialmente, que dá origem ao que nós chamamos na geografia de globalização, ou do suposto livre mercado em escala global, mercadoria, pessoas e capital circulando, e na geografia, de novo, dando origem aos grandes blocos econômicos, que aqui no percurso a gente tem vídeo sobre isso. E é isso que eu ia falar. Vocês viram os temas que o Bruno citou aqui, ó. Tem tudo gravado no percurso, e o que não tiver, você pode cobrar da gente, a gente vai fazer. O importante é você ficar atento nessas dicas. Galera, boa prova, curte os outros vídeos, e o que vocês não viram, corre lá. Um abraço.